A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a minha esposa e eu, a irmã Magda, estamos aqui mais uma vez para comentar com os irmãos, né? Fazer uma reflexão com os irmãos a respeito do Salmo 23. Domingo passado iniciamos, né, essa reflexão e hoje nós queremos comentar com os irmãos o versículo 3. O versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, refrigerar a alma, né? O que quer dizer essa palavra refrigerar, né? Ela tem o sentido de restaurar, ela tem o sentido de resgatar, de trazer alívio para a nossa alma. Desde que o homem pecou, que caiu em transgressão, o homem ele vem experimentando o que é angústia, o que é depressão, o que é estar com a alma aflita. E com a multiplicação, né, Maida, da iniquidade, o amor esfriando, nós temos visto o número de pessoas sendo sequestradas, né? Tendo as suas emoções, os seus sentimentos sequestrados pela angústia, pela depressão, pela opressão, né? Por sentimentos nocivos, né, Maida? De rancor, de ódio, sentimentos de vingança. E são sentimentos que prendem a pessoa fica presa em grilhões. Assim, ela tem esses sentimentos e muitas das vezes ela não consegue detectar, né? Onde se fala muito de cura interior. A cura interior é só por intermédio da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai penetrar, que a Bíblia diz que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, né? E penetra na divisão da alma e do espírito. Então, para que a pessoa seja tratada desse tipo de sentimento que prende ela, que deixa ela sufocada e muitas das vezes ela não consegue discernir nem detectar o porquê, né, desses sentimentos. São sentimentos que às vezes vêm e prende o coração da pessoa e a mente e ela não sabe nem dizer porquê. Eu sinto isso, mas não entendo e não sei dizer porquê. E outras têm esse sentimento, mas são indiferentes, elas continuam com aquele sentimento ruim no coração, com aquele comportamento que prejudica ela e a quem está em volta, né? A Bíblia fala da raiz da amargura, né, irmãos? A raiz de amargura, ela é tão contaminante, vamos dizer assim, é tão nociva e ela prejudica tanto a pessoa que tem, quanto quem está do seu lado, ou a pessoa que está próxima a você, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu seio familiar, com quem você convive, vizinho, seja como for. Essa raiz de amargura, ela vai contaminar quem está em volta. E como ele estava falando de sentimento, raiz de amargura é um sentimento que às vezes até o crente tem dificuldade de detectar e identificar, e muitas das vezes ele não sabe o motivo, e muitas das vezes tem motivo, mas ele simplesmente ignora, né? E como estamos falando de refrigério, né? Como aqui no Salmo 23 está falando, refrigera minha alma. Então a pergunta é, como alcançar o refrigério que a Bíblia está falando aqui? Pela presença de Deus. Né? Presença de Deus, né, irmãos? Então a gente tem que detectar o problema, entender o problema, o porquê, saber o porquê, mas cada um de nós pode ter um momento de raiz de amargura, ou pode ter raiz de amargura durante anos e anos por algum motivo, e muitas das vezes ficar indiferente e ignorar isso. E isso vem prejudicando, vem corroendo, vem minando suas forças espirituais, vem atrapalhando a sua comunhão com Deus, vem impedindo de você sentir esse refrigério que a Bíblia está falando aqui, que Deus nos promete e Ele quer que a gente sinta, né? E por causa de raiz de amargura, muitas das vezes é um impedimento da pessoa se aproximar de Deus. É verdade. Muitas das vezes a raiz de amargura, um sentimento perverso, um sentimento ruim no coração, ela impede, ela é um grande obstáculo para que a pessoa obtenha comunhão com Deus, para que a pessoa sinta a alegria da presença de Deus, né? E fica aquela coisa presa, fica aquele bloqueio e muitas das vezes a pessoa não sabe como ela vai alcançar esse refrigério que a Bíblia nos promete. Então vamos ver lá em Atos,
capítulo 3, versículo 19, Atos 3,19, vai nos dar uma orientação que o apóstolo Pedro, ele estava pregando o Evangelho e ele explica ali para aquele povo de que maneira eles poderiam encontrar o refrigério para a sua alma. Atos 3,19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Bom, então identificamos que a presença de Deus é quem traz refrigério. E de acordo com o que Pedro diz, no caso desse povo, o pecado não confessado estava impedindo deles serem abençoados pela presença de Deus. Verdade. Então, a necessidade de se reconhecer, de identificar. Então, o Senhor Jesus disse, Magda, que nós teríamos o Espírito da verdade, que Ele nos guiaria em toda a verdade. Então, é necessário que, se você está sendo escravizado por um sentimento de angústia, por um sentimento de depressão, por um sentimento que você ainda não identificou a causa, que você ore para que o Espírito Santo te mostre, por intermédio da sua palavra, aonde está a causa, aonde está a raiz, né, dessa depressão, dessa angústia, desse sentimento de ódio, de rancor, não é, Maia? Muitas das vezes as pessoas guardam um sentimento de rancor contra alguém e isso vem prejudicando a sua vida espiritual, a sua saúde física, mental e espiritual, né? E uma coisa que eu queria ressaltar, a Bíblia diz que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O que a gente pode entender, irmãos, com essa afirmação? O Espírito Santo penetra todas as coisas. Pode ser que a pessoa não esteja nem entendendo o porquê que ela está com esse sentimento perverso. Ela pode não estar detectando, ela pode não estar entendendo. E como a Bíblia diz que o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, é somente com o auxílio do Espírito Santo, como ele acabou de dizer, é que ela vai conseguir identificar, reconhecer. No caso de pecado, ela vai precisar ser convencida pelo Espírito de Deus daquele pecado, que muitas das vezes a pessoa não reconhece, ou não entende, ou acha que isso não é pecado, né? A pessoa, muitas das vezes, no caso daquele que é novo convertido, ele chegou agora, então ele é um bebê, né? E é preciso que as pessoas que fazem o trabalho de discipulado cheguem e mostrem para ele na palavra que aquele comportamento, aquela atitude que ele está tomando, aquele caminho que ele está trilhando, não é uma conduta para um nascido de novo. E aí então ele, pela luz da Bíblia, ele vai compreender, entender, o Espírito vai convencer, né? Então por isso o auxílio do Espírito Santo em tudo. Primeiro para ele reconhecer, né, que ele está com esse comportamento errado, se arrepender. E aí então, como a gente sempre fala, o entendimento de arrependimento, né? Mudança de pensamento, sentimento e atitude. Então ele vai receber essa libertação, né, desse pecado. E quando se trata de um crente antigo, de uma pessoa que já está há bastante tempo no Evangelho, né, a grande maioria está com o seu coração endurecido, né? Porque nós estamos vivendo um tempo em que diz assim, tudo é relativo. O pecado é relativo, a verdade é relativa. Então, como não se tem uma definição, né, do que é verdade de acordo com as escrituras, né? O que a Bíblia diz que é verdade? Bom, depende do que o meu pastor acha, ou o que você acha, ou o que eu acho. Podemos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus e isso trazendo para a nossa alma consequências espirituais. Então, quando Pedro ele fala, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham os tempos do refrigério pela presença de Deus. Bom, então eu tenho que primeiro me arrepender. E como ela bem disse, arrependimento é mudança de pensamento, de sentimento, de atitude. Mudança de pensamento, de sentimento e de atitude do quê?
do pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam, então, cancelados os vossos pecados. Então, eu tendo os meus pecados perdoados, eu posso sentir o refrigério pela presença de Deus. Então, se você, de repente, está orando e você não consegue sentir a presença de Deus, isso é um sinal de que existe um obstáculo nessa comunhão. E é necessário identificar com a ajuda do Espírito Santo. Agora existe um outro motivo também, não é? No Salmo 63, Magda, vê lá, Salmo 63, versículo 1, né? Naturalmente a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. Naturalmente nós sentimos necessidade, né, Magda, de estar mais próximos de Deus. Veja o que disse o salmista no Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Né? Então nós estamos vivendo num mundo, né, num mundo rodeado de angústias, de pecados, de aflições. Nós temos presságios, nós temos notícias, nós temos sistemas, leis, nós temos tudo que contribui para trazer para a nossa alma o quê? A angústia e a aflição. Os relacionamentos estão cada vez mais difíceis, relacionamentos no trabalho, relacionamentos familiares. Muitas das vezes nós temos dificuldade de ter relacionamento até conosco mesmo, né? Temos dificuldade de entender aquilo que realmente está acontecendo na nossa vida. E essa fase da vida, que muitas das vezes para muitas pessoas não passa, porque ela não consegue entender à luz das Escrituras o que está acontecendo com ela, isso vem trazendo cada vez mais um afastamento da presença de Deus. No caso do salmista, ele reconhecia que ele estava numa terra seca e cansada, onde não há água. É isso que nós estamos, irmão. Olha ao seu redor. Você tem buscado saciar sua sede aonde? Em que fonte de água? Olha ao seu redor. Você não vê uma terra seca e cansada? Você não vê um mundo gasto pelo pecado, pela injustiça, por legalizar tudo aquilo que Deus abomina? Olha à sua volta e veja se você não está realmente numa terra seca e cansada. Mas ele diz: a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada onde não há água. Você não vai encontrar água, refrigério para sua alma no mundo. E há pessoas que se enganam com isso, achando que no mundo vai encontrar alguma coisa, algum entretenimento, alguma atividade que vai trazer para sua alma o refrigério. E aqui nos diz, o salmista ele identifica que é a presença de Deus que ele necessitava, né? Agora, voltando aqui para o Salmo 23, vamos ver, Magda, ainda em Êxodo 33, 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Lembra dessa passagem? Moisés estava conduzindo o povo de Israel no deserto. Moisés estava no centro da vontade de Deus, não estava? Moisés falava com o Senhor, o povo havia pecado, mas Moisés não. E Moisés, ele preocupado de continuar com a sua missão, ele disse: Senhor, não me faça subir daqui se o Senhor não for comigo. Deus havia prometido enviar um anjo. Ele falou: não, Senhor, um anjo não. E Deus disse para ele: olha, a minha presença irá contigo. Qual é o propósito? Para te fazer descansar. Irmãos, a presença de Deus nos traz descanso, mesmo caminhando pelo deserto, mesmo com desafio, como o desafio de Moisés, de conduzir um povo rebelde, um povo que estava acostumado com tudo aquilo que o Egito havia oferecido para eles, um povo que rejeitava viver experiências com Deus, experiências essas sobrenaturais que Deus estava dando, e esse povo ignorava isso. Deus falou: olha, Moisés, a minha presença vai com você para te fazer descansar. Veja o quão importante, né, Magda? A presença de Deus
mesmo naquele momento em que você sabe que você está no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque a obra de Deus, aquelas pessoas que se envolvem na obra do Senhor, aquelas pessoas que estão habituadas a trabalhar na obra do Senhor, ela deve entender que a própria obra, ela traz desgaste para ela. Desgaste físico, desgaste emocional, espiritual. Entende? E muitas pessoas acham assim, bom, eu estou fazendo a obra, estou fazendo aquilo que Deus quer, mas tenho sentido a minha alma cansada. Não é o fato de você fazer a obra é quem vai fazer a diferença. Lembra da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso fazia tudo aquilo que Deus havia determinado. O Senhor falou, eu sei das tuas obras, sei do teu trabalho, mas tem uma coisa contra ti. E qual era? Que você havia abandonado o primeiro amor. Essa palavra abandonar quer dizer o quê? Negligenciar o primeiro amor. Bom prazer. Uma das definições de amor nós temos falado para os irmãos, né? Bom prazer. Então já não fazia aquilo com bom prazer. A presença de Deus é capaz de revigorar as nossas forças e não confundam uma coisa com a outra. Mas eu saio, eu faço evangelismo, eu leio a Bíblia, eu prego na rua, eu vou para a igreja, eu faço visitas. E você tem percebido que isso está trazendo um desgaste emocional? Um desgaste espiritual na sua vida? E aí você fica cansado. Eu já conheci pastores veteranos que disseram isso para mim. Eu me ocupava de uma tal maneira no trabalho que eu não tinha tempo para o meu devocional. Ele não tinha tempo para estar na presença do Senhor. E o que revigora, irmãos, o que traz descanso para o nosso coração é a presença de Deus. Você pode ficar 24 horas fazendo evangelismo ou 24 horas fazendo visitas. Você pode ficar 24 horas dentro de uma igreja. Isso vai trazer desgaste espiritual para você, emocional, físico. E aonde você vai encontrar renovação de forças, descanso para a sua alma? É na presença de Deus. Entendeu? Só a presença de Deus pode trazer para o nosso coração descanso. E nós temos um bom exemplo como o caso de Moisés. E assim, também uma coisa que a gente pode destacar, ele diz, irá minha presença contigo para te fazer descansar, né? Deus disse isso para Moisés. E, na verdade, na nossa vida cotidiana, né, no nosso dia a dia, muitas das vezes o cristão, ele se encontra em meio a grande tribulação, só adversidade. Ele olha para todos os lados, momentos e fases da vida de cada cristão, que cada um passa, que ele tem a sensação de que tudo está contra ele, tudo está desfavorecendo, né, a vida dele. E esse momento, a importância da presença de Deus para que ele possa descansar nos braços do Senhor, apesar da tribulação, apesar da adversidade, né? Então, em tudo, a presença de Deus, ela traz todos os benefícios, né, que a gente precisa. Se você está fazendo a obra é árdua, né? A obra, como ele disse, a obra de Deus, ela traz também desgaste, né? A nossa vida diária traz desgaste, o cotidiano traz desgaste, a rotina desgasta do trabalho, do estudo, seja qual for a atividade que eu ou você possa estar fazendo, traz desgaste emocional, espiritual, físico. Então, em tudo nós somos desgastados, vamos dizer assim. Na obra também, né? Na obra também, o pastor tem desgaste, o obreiro tem, o diácono, né? Um professor de escola bíblica tem desgaste. E ele tem desgaste em todos os lados. Ele tem desgaste na sua vida pessoal, particular, e tem também na obra. Então, o segredo, né, desse versículo é muito grande quando ele diz, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Mas, se em todo esse desgaste, em meio a tudo isso, chegar à presença de Deus e sentir esse descanso, essa paz, essa comunhão, é que é o segredo
da vitória, da tua estabilidade emocional, da tua estabilidade espiritual, né? Então esse é o segredo. E é um versículo pequeno, mas que fala tudo, diz tudo para cada um de nós, né? Então, ele diz no versículo seguinte, ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E às vezes, irmão, você está precisando tomar uma decisão, um caminho que você tem aí para tomar, só que tem várias saídas. Qual é que você vai pegar? Né? Saiba que o caminho que você tem que seguir, Moisés tinha que seguir, né? A coluna de nuvem guiava e a coluna de fogo. Mas ele disse para Deus, se Deus não fosse com ele, que ele não saísse daquele lugar. Então, às vezes, o irmão ou a irmã está precisando tomar uma decisão, precisa tomar um caminho, precisa seguir, ir diante de uma trajetória, mas ela tem que pedir que Deus vá com ela. Se Deus não for contigo, você não vai, fica onde você está, né? Você precisa sentir Deus com você no momento de uma decisão, de um momento de uma mudança, né? Uma mudança de emprego, uma mudança de situação, uma mudança de casa. Você precisa sentir que Deus está indo contigo, senão fazer como Moisés disse para Deus: se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Né? Então, irmãos, isso é importantíssimo. É um detalhe, mas é importante, porque aonde você for, se você for pela sua cabeça, pelo seu entendimento humano, que o nosso entendimento é muito limitado, você vai tomar uma decisão, você vai tomar um caminho, e Deus não quer que você tome aquele caminho, então você vai acabar indo sozinho. Deus não vai contigo. É aonde muitas pessoas dizem: ah, mas eu pensei que estava fazendo tudo certo, né? Mas Deus não estava com ele e as coisas não foram de acordo, não foram com paz, não trouxe refrigério, não trouxe esse descanso que a gente precisa. Vamos ver ainda, Magda, no Salmo 16, Salmo 16, versículo 11. Veja bem os benefícios da presença de Deus, né? Salmo 16, versículo 11. Far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Vê? Na presença de Deus. Então, como ela está falando, não faça nada que você não tenha certeza absoluta que Deus vai com você, que você vai estar fazendo o que Deus quer que você faça. Moisés estava com um povo no deserto, numa terra seca e cansada, onde não havia água, e Deus tirou água da rocha. Uma terra seca, castigada pelo sol, pelo calor, mas Deus mandava durante o dia coluna de nuvem e durante a noite o fogo para aquecer. Em todas as situações, sejam elas as mais adversas que você possa estar passando, será terrível se a presença de Deus não for com você. A presença de Deus é capaz de trazer, seja no deserto, ou seja, em qualquer situação, em qualquer terreno que você vier a estar, refrigério e descanso, mas é a presença de Deus. Certifique-se de que a presença de Deus irá contigo, não é? Você tem que ter certeza que Deus está contigo. Que Deus está nessa contigo. Situação. Não é? Nós tivemos um período na nossa vida que estávamos num lugar fazendo a obra do Senhor, e um lugar extremamente, né, Magda, precário, um lugar extremamente violento, com dificuldade, com necessidade de tudo, de infraestrutura, problemas de segurança pública, problemas espirituais, problemas dos mais diversos. Mas a presença de Deus ali conosco era tão viva, tão poderosa, que as pessoas, quando iam lá no nosso trabalho, no trabalho que fazíamos lá, elas diziam que sentiam a presença de Deus, que a presença de Deus ali era muito viva. Mas por quê, irmãos? Porque nós nos certificávamos
de que Deus estava conosco ali. Existem lugares, existem situações que, irmãos, só Deus pode fazer a diferença. Não há palavras para trazer conforto e consolo ao coração de uma pessoa. Não existe palavras de ânimo, mas a presença de Deus, ela é capaz de trazer ao seu coração isso que está aqui no versículo 11 do capítulo 16. Far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita a delícias perpetuamente. E muitas das vezes, nós cristãos estamos orando por uma causa, Magda, pedindo a Deus, se Deus me desse isso, se Deus fizesse isso na minha vida, eu seria a pessoa mais feliz. Não é? E condicionamos a resposta de uma oração, condicionamos a realização de um sonho à nossa felicidade. Quando a Bíblia nos dá o caminho para essa abundância de alegria e de termos delícias perpetuamente no nosso coração, que é a presença de Deus. Ela é capaz de, em qualquer situação da nossa vida, a presença do Senhor nos fazer descansar, nos dá alegria, não pelo que temos, não pelo que somos, mas pela presença do Senhor. Então, o Salmo 23, versículo 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Veja bem, irmãos, essa palavra guiar, ela tem um sentido de me levar, me conduzir à justiça, ao caminho bom. Então, quem é que vai nos conduzir ao caminho bom? É Deus. Deus, como provedor da nossa vida, como pastor das nossas almas, Ele nos conduz a um bom caminho, ao caminho de justiça. E aí, Magda, a gente entra naquela questão que muitos cristãos estão orando a Deus pedindo justiça à sua causa. Mas qual justiça? Né? Eu estou pedindo a Deus que Deus faça justiça à minha causa. Mas a minha causa é justa diante de Deus? Vamos dar um exemplo, irmãos. Né? Uma pessoa que ela não é esposa. E ela está orando, fazendo até essas campanhas por aí, pedindo que Deus faça justiça à sua causa. Mas ela não é esposa, ela é amante. Ou o homem que está pedindo justiça à sua causa, mas ele não é esposo, ele é o outro. Ou o funcionário que está pedindo justiça à sua causa, mas ele falta ao trabalho, ele não produz como poderia produzir, não trabalha de bom grado, e então ele começa a pedir a Deus justiça à sua causa. Cuidado, porque no momento que começarmos a pedir a Deus, Senhor, faça justiça à minha causa, e a resposta não for aquilo que você espera, você pode se decepcionar. Então é necessário termos o relacionamento com o Espírito Santo, o contato com a palavra de Deus, para sabermos que o que nós estamos pedindo ao Senhor, Magda, é justo, é justiça de Deus. Embora a igreja tenha relativizado o que é verdade, o que é justiça, mas Deus não. Deus, na sua palavra, Ele vai nos guiar. Ele que vai nos conduzir ao quê? Às veredas da justiça. Por amor de quem, irmão? Por amor dele. Por amor da sua palavra. Por amor do seu nome. Então, se você tem uma questão, se você está orando, se você tem alguma demanda, seja em que área for da sua vida, certifique-se. Toma cuidado com aquilo que você está dando já o veredito. Tem irmãos que já estão dando o veredito, não é? Senhor, faça isso, faça aquilo, Senhor. Pesa a mão nele. Tem pessoas que estão pedindo para Deus uma vez, como juiz, né? Há muito tempo, uma irmã estava tendo um problema conjugal e uma irmãzinha disse assim: quer que eu ore para Deus matar ele? Olha, quer que eu ore para Deus matar ele, irmã? Então é esse o conceito de justiça. A nossa justiça não é a justiça de Deus. Então, quando nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, faça justiça à minha causa, esteja preparado e esteja ciente de que Deus vai fazer a justiça dele
E para algumas pessoas, elas podem até se decepcionar com a resposta de Deus. Porque há crentes, eu estou falando crentes, irmão, os evangélicos, né? Que estão aí em campanhas de oração ou estão em desafios de oração. Irmã, me ajuda em oração que eu estou numa luta espiritual, uma determinada causa. E aí ela conta a versão dela, né? O irmão conta a versão dele e ele se coloca como vítima, porque aos seus olhos ele é uma vítima, quando na verdade ele não é uma vítima. Não é, Magda? Então a gente precisa estar ciente de que quem nos guia nas veredas da justiça é quem? É Deus. Então, se permitirmos Deus ser o nosso pastor, devemos estar preparados para que Deus faça a sua justiça na nossa vida. Que Ele entre com justiça. Se você está sendo injustiçado, pode ter certeza que Deus vai entrar com provisão. Deus vai entrar com providência na sua causa. Se você está sendo vítima de uma injustiça, seja onde for, coloca diante de Deus, porque Deus vai pelejar pela tua causa e Deus vai entrar com resposta e com justiça. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Deus ama a verdade no íntimo. E juízo e justiça são a base do quê? Do trono de Deus. Então, e Deus é a nossa alta defesa. A Bíblia diz que Ele é a nossa alta defesa. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligistes. Então os juízos de Deus são o quê? Justos. 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 E em tua fidelidade me afligiste. Olha, então pode ser que eu esteja sendo afligido por causa de quê? Porque os estatutos do Senhor são justos. Deus está fazendo justiça à sua causa, você está orando, mas essa justiça está te trazendo aflição. Por quê? Porque Deus repreende aquele que Ele ama. Então, quando muitas das vezes um filho ele pede, né, para um pai e para uma mãe, e os pais dizem não, traz para ele uma aflição, porque ele está sendo negado aquilo que ele quer. Então, quem sabe, você tem orado durante anos aí por uma determinada situação e você está deprimido, né? Teve um caso que aconteceu conosco, estávamos dando um estudo bíblico para um grupo de irmãos e uma irmã, né, digamos assim, disse para mim que ela não lia mais a Bíblia porque Deus havia prometido a ela o quê? Uma casa e Deus não havia cumprido. Então ela não estava mais lendo a Bíblia por causa disso. E eu respondi para ela, e se ele não der? Para onde a irmã vai? Então ela estava procurando o quê? Punir Deus? Estava procurando o quê? Achando que com aquela atitude ela estaria dando a Deus uma resposta de quê? E se Deus não der? Primeiro, Deus prometeu isso? Segundo, e se Ele não der? Para quem iremos nós, Senhor? Disse Pedro. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então há pessoas, irmãos, que estão definhando na fé porque estão esperando por algo que Deus nunca prometeu para ela. Estão esperando por uma coisa que Deus nunca prometeu. Ah, mas Deus me prometeu, mas usou quem para falar isso? A palavra? Ou esses vasos imundos que estão por aí se dizendo profetas de Deus? Dizendo que em nome de Deus, Deus falou que vai me dar isso, me dar aquilo outro. E aí você espera naquela palavra, não se cumpre, e aí você desaba na fé. É isso? E houve um caso que eu quero compartilhar com os irmãos também, de um jovem, de um irmão na época, ele foi até a nossa casa e ele estava muito contente porque ele tinha vindo de uma oração e, segundo ele, um vaso, né, entregou para ele uma profecia de que naquele dia, às 2h30 da tarde, ele ia telefonar para uma empresa e ele ia ter a porta de emprego confirmada. Ele falou, olha, Eduardo, eu vou ligar agora para essa empresa e o Senhor usou uma irmã lá e disse que o emprego já é meu.
Ele telefonou e qual foi a surpresa? Não tinha porta de emprego. Não é? E aí eu disse para ele, sabe o que você faz agora? Volta lá e cobra para o tal vaso a profecia que ele te entregou. Porque não foi Deus que falou. Então, irmãos, essa pessoa desabou na fé. Ficou decepcionado, mas com quem? Não foi com um tal vaso, foi com Deus. E eu disse para ele, você está vendo a artimanha do diabo? Com quem que você está triste? Ele falou, com Deus. Então, era essa a intenção. Então, quando esses vasos imundos, essas pessoas ficam dizendo, eu sou um vaso de Deus, e ela começa, Magda, a entregar essas profecias, ela não tem nenhum compromisso com o nome de Deus. Muito pelo contrário, essas pessoas estão sendo usadas pelo próprio inimigo das nossas almas, muitas vezes, para exatamente essa questão. Não se cumpre a profecia e a pessoa fica desanimada na fé. E aí então, como sua fé está baseada em respostas de orações, naquilo que ela deseja receber e ela não recebe, ela desaba. E o que dizer, irmãos, quando o Senhor Jesus disse que aquele que não negar a si mesmo, a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo? O que falar para os nossos irmãos que estão nos países onde a palavra de Deus é perseguida? Nossos irmãos são presos, são torturados, são maltratados e executados por causa de Cristo. O que dizer para os nossos irmãos que estão fazendo seu culto doméstico e de repente sua casa é invadida pelas autoridades e essas pessoas são levadas presas, cujo crime é cultuar a Deus? Então, uma igreja que não está preparada, né, para ouvir um simples não, porque não recebeu uma casa, porque não recebeu um emprego, porque Deus não acariciou o seu ego, uma geração, uma igreja onde não está preparada para realmente compreender o que é evangelho e para que Jesus veio. Que os irmãos reflitam, que os irmãos orem e que o Senhor abençoe a cada um de vocês na santa paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.